Bora planejar julho comigo? Olha, eu não vou enrolar muito. O tema deste mês é Santorini, que é uma ilha ao sul do Mar Egeu, que é super conhecida por sua arquitetura, que consiste em casas e edifícios brancos com toque de um azul vibrante, como vocês podem ver na imagem logo da capa, que tem essa imagem desse edifício com essa abóbada azul belíssima. Então, é esse tipo de edificação que é encontrado nessa ilha, com esse contraste incrível que fica bem chamativo na paisagem. Santorini, então, faz parte de um arquipélago das Cíclades, né? É o nome dado para essas ilhas, né? Para esse arquipélago. E além das construções, né? Dessas construções bem características, ela também é conhecida pelas suas falésias vulcânicas. O que são falésias vulcânicas? São paredões costeiros compostos basicamente por magma ou lava resfriado. E falando em lava, Santorini foi devastada por uma erupção vulcânica no século XVI a.C., o que formou o relevo e o solo que a gente conhece até hoje na ilha. Esse, obviamente, é um lugar paradisíaco e bem turístico. E eu já tinha visto algumas imagens dessa ilha e eu achei linda, assim, eu fiquei super encantada. Definitivamente é um lugar que eu colocaria num, como destino de uma viagem. Bem que eu pedi uma pastilha. Desculpa. Voltando, eu fiquei curiosa do porquê que as casas são todas brancas, né, na ilha. E aí eu descobri algumas coisas interessantes, que as Ilhas Ciclades, que é onde Santorini fica, elas enfrentam verões extremamente secos, extremamente quentes. A incidência solar na ilha durante o ano inteiro ela é muito alta. Então, a população ela sempre procurou maneiras de lutar contra esse calor extremo, essa falta de umidade, né? E uma das maneiras que né, os habitantes encontraram de tentar driblar esse calor extremo foi construindo as suas casas com cal branca, né? Cal é uma maneira barata e eficiente para construir casas, né? Santorini não era uma região rica, né? Na verdade, muito pelo contrário. Então, as pessoas precisavam de coisas baratas que eles poderiam encontrar facilmente ali na região deles, né? E que fosse de fácil manutenção e de fácil utilização. E o cal, então, foi uma desses recursos que eles utilizaram. E é uma maneira, sim, eficiente de reduzir o calor dentro de casa. Além da cal refletir a luz solar, né? E reduzir a absorção térmica, ela também tinha quase que uma função sanitária, né? Porque ela impede ela impede a proliferação de bactérias e organismos, né? Microscópicos aí que podem fungos e coisas nesse sentido. Então, o cal aí tem uma dupla função. Outra questão muito curiosa é que algumas casas elas foram construídas escavadas na terra, né? Ainda com essa substância cal, mas escavando na terra também se diminui
a sensação térmica dentro de uma casa, né? Você fica ali mais protegido da incidência solar. Então, Santorini ela foi muito planejada, se é que se pode dizer planejada, né? Mas ela foi muito pensada nessa questão do calor, do sol, né? Então, por exemplo, as ruas serem extremamente estreitas também foram uma maneira que a população encontrou de combater o calor, porque acaba que uma construção faz sombra para outra, dependendo da hora do dia. Então, isso ajuda também a diminuir a sensação térmica dentro de casa. E por último também o formato, né, dessas casas, né? O formato cúbico, ele suporta melhor os ventos, que tem essa questão também, lá venta muito. Então é muito sol, muito calor, muito vento, e ainda tem a questão dos vulcões, né? Que tem volta e meia, durante a história da ilha, houveram várias erupções vulcânicas. E aí, como eu estava falando, o formato também então ajuda com essa questão do vento e com a questão do terreno, que é inclinado, que é formado por essas, né, rochas vulcânicas, que tem um formato todo mais orgânico, porque foi, né, a partir de uma erupção, né, então do magma que caiu lá, então não tem uma organização, vamos dizer assim, do solo muito plana, muito retinha para construir uma casa, vamos dizer assim, mais tradicional. Como eu disse, que além, por exemplo, dessa grande erupção que teve lá no século XVI a.C., um terremoto muito mais recente, no ano de 1956, atingiu Santorini e destruiu grande parte das construções tradicionais da ilha. E óbvio, né, que houve toda uma reconstrução para se guardar o estilo arquitetônico da ilha, né, para resgatar um pouco da história, né, também preservar ali eu não sei se é considerado patrimônio imaterial da ilha, se não for, eu acredito que deveria ser, né, mas Santorini, então, ela foi reconstruída relativamente, ela foi destruída, né, e reconstruída faz pouco tempo, né, que houve essa catástrofe. Então, fica aí de mais uma curiosidade. E aí, como eu também já disse, antes Santorini era uma ilha relativamente pobre, tá? Ela era muito ligada à pesca, à agricultura e à navegação pelo mar Egeu, né? O que mudou, logicamente, esse cenário mudou muito depois da década de 70 e 80, que foi quando o turismo, então, explodiu na ilha, né? E aí é uma outra forma de economia para a população, né? A área do arquipélago é de mais ou menos 73 quilômetros quadrados, com uma população que aí está variando entre 15 e 22 mil pessoas. É minúsculo mesmo, é bem minúsculo. E a ilha pertence à Grécia. Assim, é mais um ponto turístico da Grécia, né? A Grécia já tem um monte de pontos e história e tradição e história da humanidade, né? Uma área tão rica. E aí é só. Não é só, né? Mas Santorini é um lugar a mais para você conhecer, se algum dia você quiser passear lá pela Grécia. Grécia é um país, sim, que eu gostaria de conhecer em algum momento da minha vida. E Santorini também, né? Eu sou encantada pela estética branco, azul, né? Esse alto contraste. E assim, você vê uma casa toda branquinha e aí só as portas azuis.
ou só o teto, né? Ou a igreja tem só o teto azul, a abóbada azul. Então é muito agradável. Tem o mar Egeu também, a paisagem é muito bonita, né? A vista ali, a visão que se tem panorâmica da ilha é muito bonita. Então é isso. Eu fiz só 2 semaninhas aí com vocês, não gostei muito de algumas coisas, mas fica aí a curiosidade. E mais um lugar para vocês talvez conhecerem, se vocês, né, forem à Grécia. É isso. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.